Olá, você está no AbraCast, o podcast da Abrafat, aqui diretamente do coração do Abrafat Show 2023, este que é o maior evento da história. A minha alegria em receber nesse programa a Rodia Solvay Group. Quero cumprimentar aqui, dar boas-vindas ao Leandro Lemos Alves, que é gerente de desenvolvimento de novos negócios. Bem-vindo, Leandro. Muito obrigado, João. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Nós nesse também. momento tão especial. Nós também. A Abrafat é um show, né? É uma delícia estar aqui. O Abrafat eu gosto muito. Eu sou super suspeito para perguntar sobre isso, porque eu sou fã da Abrafat. Então já vou começar perguntando sobre ele. Qual é a importância desse evento para a rotina de vocês enquanto negócio? É engraçado porque quando a gente pensa qual que é a importância da Abrafat Show, né? A gente foi pensando, como é que seria o mercado de tintas e vernizes sem o evento? Fica difícil de imaginar, porque é um evento, a importância dele é comercial, porque é uma feira de business no final do dia, mas tem um fator humano, porque a gente revê amigos aqui, revê os competidores, tem a questão da inovação e da tecnologia, que sempre acaba sendo um ponto de encontro para todo mundo trazer o que tem de mais novo, o que tem de melhor, trazer as novidades que a gente tem em outras regiões do mundo para o Brasil. Então, eu vejo que a importância aí está em três grandes pés, né, que são negócios, pessoas e inovação e tecnologia, junto com sustentabilidade, eu acho. E de que forma a Solvay chega ao evento desse ano, que é o maior da história? O que vocês pensaram e estão trazendo para cá? A gente trouxe muita novidade em questão de produtos, né? Uma série de lançamentos novos, produtos que foram lançados anteriormente, por exemplo, na European Coat Show, a gente trouxe para cá para tropicalizar e entender como que esses produtos vão funcionar no nosso mercado da melhor maneira possível. Falando muito de sustentabilidade, né? Sustentabilidade é um mote forte da Abrafat, sempre é. E até estava pensando sobre essa questão de sustentabilidade, por que a gente fala tanto em sustentabilidade, né? Às vezes pode dar a impressão que, mas será que você não está falando muito e fazendo pouco? Não, porque é um caminho longo. Sustentabilidade é um caminho longo e não pode sair da pauta. Eu acho que essa é a questão. Então, por isso que a gente está sempre falando de sustentabilidade. A gente tem que estar tentando levar a barra para um nível superior para poder, a partir dali, buscar um objetivo superior.
Então, sustentabilidade, inovação e rever os amigos, além de uma série de produtos aí que a gente trouxe para a Abrafat esse ano. Porque a sustentabilidade é uma construção, né? Um caminho sem volta, é contínuo e é crescente, né, Leandro? Agora, em relação ao Congresso, vocês têm participação também no Congresso desse ano? Sim, a gente está apresentando no Congresso, acho que desde que a gente tem stand aqui, a gente sempre apresenta alguma novidade no Congresso, às vezes com mais ou menos palestras, mas a gente sempre marca presença, né? Esse ano a gente teve 2 apresentações no Congresso, uma com o pessoal do time de solventes, que a Diana que apresentou, um trabalho muito interessante na parte de solventes, e eu tive também a oportunidade e o prazer de falar um pouco sobre o React Surf 2490, que é um surfactante polimerizável, uma tecnologia nova, que traz uma série de benefícios para o formulador de emulsão e, consequentemente, para o formulador de tinta. Então, 2 grandes palestras, a gente também teve a oportunidade de ver outras palestras dos nossos competidores, dos nossos colegas. O congresso é sempre de muito bom nível, realmente agrega. Quem vem sai com uma bagagem cheia de informação, cheia de dever de casa. O pessoal do nosso laboratório, por exemplo, do nosso centro de pesquisa, se divide, vem todo mundo para ir assistir todas as palestras, participar de tudo, para tentar entender o que o mercado está trazendo de novidade, aonde que de repente a gente pode estar sendo inspirado pelos nossos competidores, desafiado, e o que o cliente está buscando também, sem dúvida nenhuma, naquelas conversas que tem entre uma palestra e outra. E Leandro, dá para dizer que o Congresso ele se relaciona bem com a área de exposição? Se complementa, de repente, algo que aparece como um tema apresentado no Congresso, eu posso ver em loco em algum stand aqui da exposição? Sem dúvida nenhuma. Eu vejo que o Congresso, a maior parte das apresentações do Congresso são para resolver dores dos clientes. Então, eu acho que todo mundo, a maior parte dos apresentadores do Congresso tem essa questão de falar o que meu cliente está procurando, como que eu posso melhorar a qualidade de vida do produto, a qualidade do produto dele, que problema que eu posso resolver. Então, é um congresso que sempre procura resolver a dor que os nossos clientes vão ter. Você vai, não só na Solvay, mas você vai achar aí o pedaços do congresso em todos os estandes, na forma de uma solução para os nossos clientes. Eu acho que conversa muito bem, sim. Perfeito. Agora, quem sai do Congresso e vem para a área de exposições e passa lá pelo stand da Solvay, o que encontra? Como que estão as inovações no stand desse ano? Uma coisa que encontra no stand, acho que a primeira coisa que encontra é um café maravilhoso que todo mundo tem que experimentar, João. Se você não foi... Ainda não fui, vou passar por lá. Aconselho fortemente a você experimentar a nossa linha de cafés, que tem uns nomes muito divertidos, Rodapex, Coffee, por aí vai. A gente fez uma brincadeira de mesclar os nomes dos cafés com os nossos produtos. Muito bom. É um stand lindo, sempre tem um acabamento primoroso e sem dúvida nenhuma você vai encontrar um time de gente apaixonada por oferecer soluções para o mercado de coachings. Falando de inovação, falando de supply, tentando entender como é que a Solvay e Rodia vai participar do dia a dia do cliente para melhorar, oferecer a melhor solução que ele precisa. E nós estamos conversando aqui exatamente no meio da programação do Abrafat Show. Quais são as suas impressões até esse momento, as descobertas ou as surpresas até esse momento? A Abrafat esse ano está super animada, como de costume. Tá o público interagindo bastante sempre, é um público que interage, para, conversa, pergunta sobre produto novo, pergunta sobre produtos que já estão mais consolidados. É bem interessante, assim, vai achar bastante... É uma feira incrível. Agora, nós sabemos que a Solvay é uma gigante com diferentes direcionamentos, diferentes núcleos. Como é que o visitante da Abrafat reconhece e experimenta todos esses núcleos aqui personificados em apenas um stand? Como é que vocês trazem tudo isso para cá? É bem interessante essa pergunta, porque lá hoje no stand a gente tem 2 grandes divisões, né? Que são os nossos colegas de solventes, com uma linha de solventes oxigenados, uma série de soluções muito interessantes, produto com pegada de carbono incrível, produto sustentável. Tem a nossa unidade com surfactantes e monômeros especiais também, que
traz uma série de soluções incríveis. Você também tem o pessoal, por exemplo, de sílicas, da unidade de sílicas. Você vai ter o pessoal da unidade de Industrial Process Solutions, que seriam tratamento de metal, tratamento de água. Você tem o pessoal de materiais avançados também. Então, você tem um pouco de todo mundo ali oferecendo o que tem de mais novo no mercado para diversos campos da química. É bem interessante. A ideia é trazer todo mundo e tentar oferecer um mix de produto que possa realmente agregar valor para o nosso cliente. Perfeito. Agora você comentou já sobre inovação. Como é que a inovação tecnológica tem sido para vocês um motor de negócios mesmo para a Solvay? Como é que isso se concentra especialmente no setor de coatings? Essa é uma pergunta. Ontem a gente recebeu uma série de, esses dias a gente está recebendo os clientes e falamos bastante de inovação, de atendimento ao cliente, e é engraçado assim, a impressão que eu tenho hoje é inovação é o nosso principal produto. Não é nem mais o produto A, produto B, mas sim inovação. É tentar entender como é que a Solvay vai entregar valor através de novos produtos focados. Então eu vejo assim que é o cerne, é expertise, que entra muito na questão da inovação. Então quando a gente desenvolve um produto, a gente pensa como que o cliente vai conseguir usar isso, como que eu posso oferecer da melhor maneira possível, mais do que um produto, mas o conjunto de como que ele vai executar aquilo da melhor maneira, no menor tempo possível, usando a menor quantidade de mão de obra, porque todo mundo vai ter aí ninguém tem a quantidade de recursos que queria, ninguém vai ser tão bonito quanto queria, e ninguém vai ter tanto tempo quanto gostaria. Então a ideia da inovação é olhar a inovação como um produto. E para mim eu vejo a inovação como um produto grande, e debaixo desse grande guarda-chuva chamado inovação, a gente tem essas soluções que estão penduradas nele. A inovação personificada em diversos produtos. Sem dúvida nenhuma. Agora, falando um pouco mais agora sobre os mercados em que a Solvay está presente ou está de olho, nesse momento, quais mercados vocês estão visando em relação a tintas e revestimentos? Ótimo. Hoje o nosso principal foco em tintas seria a área de polimerização e emulsão. Então, quando você tem uma tinta, dentre os itens que você tem dentro da tinta, você tem a resina ou a emulsão, que seria aí o que dá uma série de propriedades para a tinta. E a gente tem um portfólio muito amplo para essa área de polímeros, com monômeros especiais, surfactantes, que são o quê? São os materiais, os produtos que são necessários para você desenvolver um produto novo ou um produto com uma propriedade específica. Então, hoje, emulsão tem sido o grande foco na minha unidade de negócios, com surfactantes e monômeros especiais. Também tem a parte de adesivos, que é uma área quase que adjacente da questão das tintas, mas tem uma formulação e os produtos utilizados são muito parecidos. Então, polímeros, eu diria que a polimerização e emulsão é o nosso grande foco, Isso para a minha unidade. Mas lembrando que a Solvay tem outras unidades que também oferecem outras soluções. O pessoal de solventes com uma série de produtos novos para aplicações específicas, outro tipo de aplicação para, por exemplo, tintas base solvente. Mas a nossa unidade seria mais tintas base água, principalmente polimerização e emulsão. Agora, sobre os lançamentos que estão lá nesse momento no stand da Solvay, você já nos deu aqui alguns spoilers. Dá para especificar um pouco mais para a gente conseguir visualizar o que chega no mercado nesse ano? Claro, eu acho que o grande lançamento da feira, que foi o tema de um dos congressos, foi o React Surf 2490, que é um surfactante polimerizável. Você tem um surfactante que seria um surfactante tradicional, utilizado para polimerização e emulsão, e você tem os surfactantes que são polimerizáveis. Ele tem uma química mais sofisticada do que um surfactante convencional, então ele traz benefícios que o surfactante tradicional não consegue entregar. Quando você desenha um polímero com esse tipo de produto e aplica na tinta, você não vai ter problemas de branqueamento em contato com a água. Por exemplo, evita a formação de blistering, que é quando a tinta começa a descolar da parede em ambientes muito úmidos, por exemplo.
você faz a sua tinta durar mais tempo, porque uma vez você pinta num ambiente externo, numa fachada, e é comum com chuva, aquela tinta começar a ter marcas d'água, né? Chove, a gota de água escorre, seca e fica aquelas marcas na parede, né? Aquilo ali é um efeito que a gente chama de surfactante leaching, que ocorre por causa da presença dos surfactantes adicionais. Quando você usa esse tipo de tecnologia, você não vai ter mais esse problema. Então, assim, do ponto de vista de formulação de tinta, de polimerização e emulsão, é um baita de um salto que você tem. É um produto realmente com um caráter de inovação muito grande, traz uma série de benefícios claros de se ver numa tinta, se traduz de uma maneira muito, muito clara, uma superfície mais limpa, uma tinta mais resistente, impacta de uma maneira muito positiva a performance da tinta, né? Uma tinta vai durar mais anos. E a gente também tem outros produtos como o Rhodoline 6100. Essa é um produto também bem diferenciado, que ele é utilizado para dispersão de pigmentos, né? Quando você precisa fazer uma cor, você precisa dispersar esse pigmento numa solução aquosa para poder fazer a aplicação na tinta. E esse produto ele foi desenvolvido recentemente, o lançamento também ocorre aqui nessa feira, que é para usar para sistemas tintométricos. O sistema tintométrico, né, é quando você vai lá escolher uma cor para sua casa e você escolhe a tinta na hora, a cor da tinta na hora na loja. Perfeito. Aquela tecnologia, aquela dispersão de pigmento é uma tecnologia difícil de se conseguir, né? Os nossos amigos aí que trabalham com sistema tintométrico vão concordar que tem uma série de desafios. E o Rhodoline 6100 ele vem para ajudar o formulador desse tipo de solução. Ele vai dar uma boa estabilidade ao tempo, um bom desenvolvimento de cor. É um tipo de corante de pigmento que você aplica em tintas base água e base solvente. Então é uma solução diferenciada. O que a gente busca trazer de uma maneira geral para a Abrafat é uma solução que possa realmente se diferenciar do que ou a gente já tem no portfólio ou os nossos competidores têm. É realmente uma proposta de valor clara para o cliente, que ele fala assim, não, testa nessas condições, se funcionar os resultados são esses. Então, para dar já um caminho um pouco mais curto para o nosso cliente. E como é que tem sido a reação do público ao passar lá pelo stand da Solvay e conhecer esses produtos? Porque a gente sabe que o stand da Solvay é tradicional caminho para quem chega à Abrafat Show para saber o que tem de novo no mercado. Então, apresentadas esses produtos que você já citou aqui para a gente, como é que tem sido as reações até agora? As reações são muito boas, é engraçado porque essa ideia do congresso com a feira é genial, porque a gente apresenta o produto no congresso, depois, durante os 3 dias, a gente fica recebendo os leads já ali de maneira automática. O pessoal já chega perguntando do produto, interessado, pede amostra, pergunta se está disponível, já pergunta preço, já pede desconto. É um barato. Então, a Abrafat tem isso. Quando o pessoal já vem atrás dos leads, muito interessada já em desenvolver a solução. Agora, você comentou na sua resposta anterior sobre o retorno que vocês recebem dos clientes. Como é que esse feedback impacta no desenvolvimento de novos produtos? Não só de clientes ou parceiros, né, de toda a relação de vocês. Sem dúvida. É engraçado. O React Surf é o exemplo mais claro disso, esse novo surfactante que a gente desenvolveu. Porque alguns clientes, a gente já produzia surfactantes convencionais, tem uma linha gigantesca de soluções para isso, e a gente recebeu feedback de alguns clientes falando assim, a gente precisa de um surfactante reativo melhor do que o que já existe. Eu tenho esse produto X, mas ele funciona bem, mas para as características de resistência à água, incorporação, conversão, eles dão os drivers do que eles precisam. A gente pegou essa informação, voltou para casa, trabalhamos bastante. É um produto que foi desenvolvido globalmente, né? Time de Américas, Europa, estava todo mundo envolvido. E então você vê assim, é um input que a gente já recebe e volta para o balcão, para a barriga na bancada, para trabalhar em cima disso. Não dá hoje acho que a gente não pode mais ficar perdendo muito tempo com produtos que você não tem uma demanda ou que você não tem um valor claro de benefício para o cliente, né? Então o React Surf acho que é um caso
muito emblemático disso. Foi uma solicitação que a gente recebeu do mercado de alguns clientes e desenvolveu um produto aí que já está sendo um sucesso já. A gente está muito feliz com ele. Agora, ainda na linha do desenvolvimento, qual é o papel que os laboratórios brasileiros de pesquisa e desenvolvimento da Solvay têm dentro desse cenário global que vocês ocupam? Eles contribuem demais para o cenário internacional? Eu diria que são fundamentais. Eu não saberia trabalhar numa empresa que não investe em inovação e tecnologia como a Solvay. Porque eu acho assim que é da onde começam as coisas. A gente tem um centro de pesquisa em Paulínia de tamanho razoável, com uma capability muito interessante. A gente tem um time experiente, engajado com o que o cliente precisa. Junto com esse centro de pesquisa, a gente tem um centro de qualitativo, que fazem análises qualitativas e analíticas também, que acaba sendo uma extensão para os nossos clientes. Também tem um time de processo que vai desenvolver moléculas novas para a nossa fábrica aqui em Itatiba, por exemplo, ou até para projetos globais. A gente, por exemplo, está trabalhando com um projeto de emulsão alquídica que nasceu aqui no Brasil e a gente está trabalhando com o pessoal da Europa para desenvolver um produto novo, com um apelo de sustentabilidade, de circularidade, de biodegradabilidade muito grande. Então, é fundamental o trabalho de inovação, de você ter um time local que vai entender quais são as necessidades que o cliente no Brasil tem, porque às vezes não é a mesma coisa. E do mesmo jeito que não é a mesma coisa, às vezes quando a gente recebe um bom produto de fora, a gente precisa fazer algumas adaptações, entender que se aquela aplicação, se aqueles dados vão ter algum valor para o nosso cliente. Não dá para eu pegar um produto que foi desenvolvido nos Estados Unidos, com os dados de aplicação de uma tinta, de uma resina que é comum dos Estados Unidos, e trazer direto para o Brasil. Então a gente sempre faz uma análise crítica para entender, faz sentido isso aqui? Como ele se encaixa nas nossas especificidades climáticas, culturais. Sem dúvida nenhuma, porque acho que não tem coisa pior do que você tomar o tempo de alguém e não entregar nada de volta. Ainda mais numa era que a gente vive, que a gente precisa da atenção do cliente, custa tão caro a atenção do cliente. Agora, Leandro, entendendo um pouco mais do contexto brasileiro e do contexto latino-americano para vocês da Solvay, como é que esse mercado, em particular o brasileiro, se encaixa na estratégia global da Solvay? O mercado brasileiro, a gente tem falado bastante sobre o Brasil, em específico em reuniões globais, porque é um mercado grande. Quando a gente olha em relação à América Latina, ele é muito maior do que os demais países. É um mercado em questão de inovação e tecnologia que demanda muito. Por exemplo, um conceito muito interessante, a gente tem a intenção de parar de fabricar produtos que contêm nonilfenol etoxilado. Olha. Que é um produto que não é mais usado na Europa, não é usado mais na Ásia, mas ainda usa muito nos Estados Unidos, em uma quantidade, é um dos produtos que a gente mais vende, que tem esse tipo de tecnologia. E no Brasil, no Brasil não tem legislação nenhuma banindo esse produto, mas a grande parte dos nossos clientes já saíram desse mercado por uma questão de conscientização. Eu falei assim, não quero ter isso, porque foi banido na Europa, está claro o porquê que o produto não é mais utilizado, né? Tem um impacto, né, a vida marinha, no nonilfenol etoxilado. Então, a gente vê que no Brasil, a gente está muito mais avançado na substituição de produtos que contenham essa química do que nos Estados Unidos. Foi engraçado quando a gente começou esse trabalho esse ano, né, mais forte nos Estados Unidos, o pessoal falou assim, Leandro, a gente precisa aprender com vocês o que vocês fizeram aqui. Assim, feedback fantástico. Assim, poxa, o maior mercado do mundo perguntando como é que o Brasil fez isso, é uma honra. Então, eu vejo assim que o Brasil, ele tem essa questão do tamanho, é um mercado super criativo. Eu duvido que em qualquer lugar do mundo tem um formulador de tinta mais criativo que o brasileiro. Não tem. É realmente o conjunto de carga mineral que usa, o tipo de aditivo que usa. Assim, a gente tem verdadeiros artistas aí espalhados pelas fábricas de tinta do Brasil. Então é peculiar, o Brasil é peculiar. E não tem os outros impactos, né? O dólar impacta a gente fortemente, então a questão de pricing, a gente precisa entender bem que tipo de produto que a gente traz para cá, né? Como que vai ser impactado em logística, esse tipo de coisa.
mas a Solvay olha como uma área de investimento, né? A nossa área está dentro de uma área de negócios maior, né? A gente tem uma fábrica grande em Itatiba que produz soluções para o nosso mercado de coachings, para o mercado agro, para o mercado de home personal care, para o mercado de industrial process solution, né? E todo ano tem investimento na fábrica. É tancagem, é um reator novo, é uma tecnologia nova, um equipamento novo. Então, é uma área que está sempre recebendo muito investimento. O pessoal vem para a fábrica do Brasil e fica apaixonado pela fábrica. É uma fábrica bonita, super convidado para todo mundo ir visitar a nossa fábrica de Itatiba. Me manda uma mensagem, assim, é um baita de uma experiência ir visitar a fábrica em Itatiba. É uma fábrica muito bonita e com uma tecnologia aplicada muito interessante. Então você vê que tem investimento, chama atenção, eles querem entender o jeito que a gente trabalha e como pode aprender com a gente do mesmo jeito que a gente aprende com as demais regiões, né? Agora, você citou uma questão que envolve legislação, né? Que nós temos, é uma área muito mutante, tanto na questão regulatória quanto na questão ambiental. Como é que a Solvay se programa para acompanhar todas essas mudanças e atender a todos esses requisitos? Essa parte de regulatório, de lei no Brasil, eu lembro que uma vez eu estava conversando com um advogado tributarista, ele falou um negócio que eu nunca mais esqueci, né? Ele falou assim: Leandro, no Brasil o passado é incerto quando a gente fala de legislação, né? Que as leis às vezes são retroativas. Mas a nossa postura é a seguinte: vamos se antever ao que vai acontecer no mercado. É uma legislação nova na Europa, a gente está com uma série de discussões de alguns surfactantes para aplicações que podem ser banidas ou não na Europa, microplástico e vários outros impactos que podem ter na indústria química. De uma maneira geral, a gente vê que pode dar um problema de uma maneira global, mesmo não tendo a legislação, a gente prefere adotar. Se antecipa. Se antecipa porque quando você olha na retrospectiva, as tecnologias que têm um impacto negativo, seja para quem produz, seja para quem manipula, para o produto final, uma hora ou outra ela vai acabar sendo extinta. Se você sai antes com uma tecnologia nova, você acaba ganhando mais mercado. Então, além de ser uma atitude sensata e responsável do ponto de vista de respeito ao meio ambiente, também é uma decisão de business que traz benefício para a empresa. Se eu saio com uma tecnologia nova antes, eu vou ter mais espaço naquele mercado, eu vou entender melhor como é que é. Os meus clientes vão olhar para mim e falar assim: pô, tá aí um cara que traz uma coisa nova sempre, tá antenado, de repente é uma coisa que ele não ouviu, eu levo para o meu cliente e falo assim: ó, estão falando disso, eu acho que esse produto, vamos procurar um produto um pouco melhor para trabalhar? Avalia aí, não precisa trocar agora, porque a gente ainda fabrica, mas vamos tentando... não vamos ser pego de calça curta, né? Porque você tem informação, vamos tentar trabalhar da melhor maneira com essa informação. Agora, Leandro, a sua presença aqui no estúdio é muito oportuna, porque recentemente uma notícia fez com que o mercado olhasse para a Solvay. Eu quero saber como é que vocês trouxeram esse tema para cá. A empresa anunciou aí uma divisão, né? Uma recente divisão ali na sua área de atuação. Como essa separação está sendo apresentada aqui no Abrafat Show 2023? Tem essa decisão, foi acho que a primeira vez que noticiaram no site pela nossa CEO, foi em julho, né? Agora recentemente teve um pouco mais de notícias sobre essa divisão, né? Que a empresa, a Solvay, ela vai para uma divisão se dividir em duas grandes empresas, né? Ou dois vencedores, como a gente chama internamente. Por enquanto a gente vai denominar elas de Eco e Esco, né? A Eco seria a parte, né, dos químicos fundamentais, né? E a Esco a parte do que seria os químicos, as especialidades, né? No nosso stand a gente tem uma placa informativa explicando como é que vai ser o deadline, qual empresa está na Eco, qual empresa está na Esco, para ficar claro para o cliente se isso vai impactar ele de alguma maneira, qual que é a proposta de valor que a gente tem nisso, os números de cada empresa, o tamanho, as unidades de negócio. Então a gente resolveu trazer para a feira,
já para ir explicando para o cliente que essa divisão vai acontecer, né, e que a gente está trabalhando para que isso não impacte de maneira nenhuma o cliente. Para ficar ainda mais claro para o nosso mercado aqui de tintas, nessa divisão, o negócio de vocês ficou inserido em qual então? Na ESCO ou na ECO? O nosso negócio ficou na ESCO, né, que seria um negócio de especialidades. Dentro desse negócio de especialidades, a ESCO, a gente tem a Novecare, que é onde o negócio de coating está, com o negócio de surfactantes e monômeros especiais. A gente também tem os materiais avançados e os polímeros avançados, que seriam produtos que vai desde fabricação de uma bateria, de um avião, de um foguete espacial, a parte de Process Mind Solution também, aromas. É uma série de unidades que a gente vê que tem uma sinergia entre elas e estaria realmente ali no mercado de especialidades, não são commodities. Do lado da ECO, a gente tem principalmente a divisão de commodities, solventes, sílica, Special Chem, né, que são as terras raras, bicarbonato, que são unidades que eu não gosto muito de commodity porque de uns anos para cá a impressão que eu tenho é que não existe mais commodity, né? Que tudo é muito importante hoje, não tem mais esse negócio do cara ter um produto barato, super disponível, não. Todo mundo trata o portfólio e acaba fazendo inovação dentro daquilo sempre na medida do possível. Então seriam os químicos mais fundamentais, né? Commodity não, mas os químicos mais fundamentais. E Leandro, nessa divisão, como é que fica o atendimento aos clientes atuais? Esse atendimento foi afetado? Não, esse atendimento acaba não sendo afetado porque quando você pega essas unidades, eles até tinham os mesmos clientes, mas dentro da empresa já eram atendidos por unidades separadas, né? Então, todo mundo que atende grandes empresas sabe que recebe da mesma empresa 3, 4 vendedores diferentes, porque são de unidades diferentes. Então aqui para o Brasil teve a mudança da razão social, né, que já aconteceu, né, a separação da razão social, né, do CNPJ, e não tem nenhum grande impacto para o cliente, né? Eu acho que talvez o impacto que vai ter é a hora que vier a marca nova, né? O nome Solvay vai continuar, Rodia Solvay continua com a ECO, né, que seriam os químicos fundamentais, e a ESCO, que é a unidade que eu estou, ela vai ter um novo nome, vai ter um brand novo. Mas para o cliente não muda em absolutamente nada a vida do cliente. E para outras empresas e os fornecedores atuais, tem algum impacto? Não, também não tem impacto. Isso é uma questão que com os nossos fornecedores, a gente quando, por exemplo, tinha contratos iguais para a empresa, né? Isso já foi dividido já durante um ano para não gerar nenhum tipo de problema para eles. Então, os nossos parceiros e fornecedores também já sabem, já foram informados, já foi feita a divisão, inclusive, do ponto de vista mais fiscal, para não ter nenhum impacto, né? Porque se impacta o nosso cliente, o nosso fornecedor acaba impactando a gente. Então isso aí foi uma lição de casa muito bem feita para não virar um divórcio litigioso, né? E com essa divisão, Leandro, vocês enxergam a Solvay se fortalecendo no mercado? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho isso é o que a CEO comentou desde o começo e eu acho que tem um consenso, tanto de quem é da ECO quanto que é da ESCO, que se ganha mais dinamismo nas duas empresas. Vão ficar mais focado no que precisa entregar para o cliente. No caso da ESCO, de especialidade, de produto tailor-made, de inovação, de sustentabilidade. Então eu acho que vai dar muito mais dinamismo, a gente vai poder correr muito mais rápido com essa divisão, sem dúvida nenhuma. As duas unidades saíram vencedoras nessa. E aqui te colocando numa saia justa ou não, dá para falar sobre perspectivas de futuro para a Solvay nesse novo formato? Como é que você vislumbra o futuro? Eu vejo que mais crescimento. Um dos motivos da separação das empresas é que os grandes acionistas comentavam que ficava difícil fazer grandes aportes na empresa porque às vezes ficava confuso para onde ia o dinheiro. Então, para qual unidade ia ser beneficiada? Então, são unidades muito distintas competindo por CAPEX, por exemplo. Então, o que eu vejo é mais clareza, mais investimento e mais velocidade. Essa é o foco. Então, trazem bons ventos, eu acho que vão
vão levar essas duas empresas para frente, sem dúvida nenhuma. E quais impactos nós podemos esperar quando a gente fala de inovação pós essa divisão e também na satisfação do cliente de vocês? A satisfação do cliente a gente espera que só aumente, né? Pelo dinamismo que as novas empresas vão ter. Eu acredito que a inovação também vai ficar muito mais forte para ambas, né? Não é só o pessoal de especialidades que faz inovação. O pessoal dos químicos essenciais da Eco também são campeões de inovação. A gente tem uma série de bons exemplos, por exemplo, nosso pessoal de fibras aqui do Brasil, com fios incríveis, coisa completamente nova. O pessoal do solvente, né, como a gente acompanhou no podcast da Rônia, de um senso de inovação inacreditável. Podcast que foi, inclusive, gravado durante a fase de esquenta para o Abrafat Show, que você pode acompanhar aqui no nosso canal do YouTube ou do Spotify. Tá imperdível, né? Eu super recomendo. Então, o que eu vejo é mais inovação e mais satisfação para o cliente. Você vai poder acelerar as coisas. Eu acho que esse é o grande recado dessa divisão. Agora, para o mercado que nos acompanha, dá para adiantar alguma estratégia já visando aí o futuro, demonstrando esse compromisso com o cliente, com os parceiros? Já tem algo já determinado, escrito daqui para frente? Já tem algumas ações que a gente, por enquanto, não pode dividir com o cliente, mas tem muita coisa em questão de investimento de fábrica, de aumentar a capacidade, maior sinergia, por exemplo, com o pessoal. A gente tem algumas unidades de negócio, trabalha com bateria, com carro elétrico, com EV, com mining. Então a gente está tentando colocar todo esse pessoal para pensar junto, para ver como é que a inovação de um setor pode beneficiar o outro. Então eu vejo que muita entrega, muita inovação vai vir daí. Perfeito. Leandro, quero te agradecer imensamente por ter participado aqui do AbraCast nesse momento em que a gente registra um momento histórico aqui na história da indústria, não só da própria indústria, né, do Grupo Solvay, mas também da indústria de tinta no Brasil. Tenho certeza que daqui a alguns anos a gente vai olhar para esse programa e relembrar de como é que foi esse momento de transição e desde já muito sucesso para vocês. Tenho certeza que vocês vão continuar uma gigante em crescente. Vai ser muito bacana aplaudi-los. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, João. Agradeço a presença de todo mundo, aí a audiência do pessoal. E é isso aí. Eu acho que agora vamos entregar mais inovação de uma maneira mais dinâmica e vai ser melhor para todo mundo, sem dúvida nenhuma. Sem dúvidas. Conversei então com Leandro Lemos Alves, gerente de desenvolvimento de novos negócios. Agradeço a você que nos acompanhou e fique de olho, porque por aqui no AbraCast passarão outras gigantes também para falar um pouco mais do nosso mercado de tintas. Nós falamos aqui do AbraCast, direto do Abrafat Show 2023, o maior da história.